Mariana, para mim isso daqui mudou minha visão já. Essa primeira pergunta que o Márcio fez, e a gente vai falar de luxo, já que me derrubou, porque a visão que eu tinha de luxo sempre foi realmente... Bom, eu vou te perguntar, vou colocar aqui na pergunta também, quem são essas marcas, né? As maisons que se falam por aí, de marcas de luxo. Queria até, se você puder trazer exemplos, né, disso daqui, mas só para concluir esse raciocínio, me desconcertou, porque quando você fala um produto de luxo para classe C, e você fala também dessa questão de você vender um sonho, eu, com minha formação em marketing também, sempre enxerguei que o marketing deveria vender um sonho, né? Uma coisa aspiracional, não vender o produto em si. Então, eu queria, primeiro, entender isso. Qual que é a diferença do marketing tradicional, quando a gente fala vender um sonho, quando a gente olha lá no Kotler e ele fala disso, para esse sonho no luxo? Qual que é essa diferença? E depois, se você puder trazer quais são essas principais marcas de luxo que eu tinha na minha cabeça antes, que deveria ser considerado como luxo, que você falou já que já citou alguns exemplos, Rolex, Ferrari, e quais são essas categorias que existem, né, quando a gente fala de marcas de luxo mais relacionadas a esse luxo démodé que eu tinha na minha cabeça. Vamos lá então, Thiago. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: todo produto de luxo é caro, mas nem todo produto caro é de luxo. Então, acho que essa mata a primeira pergunta. Então, sim, um artigo de luxo ele vai ser caro para o consumidor, necessariamente caro, ele tem um preço elevado. Dentro da economia, a gente tem um economista maravilhoso, Thorstein Veblen, e ele tem o efeito Veblen, que é uma anomalia econômica. Quem estudou economia, microeconomia, deve ter estudado ele, e ele justamente estudou os ricos. Isso, gente, foi lá em 1800 e pouco. Ele tem, inclusive, um livro gigantesco falando sobre essa anomalia, que é: quanto mais caro o produto, maior a vontade da pessoa ter, que vai na contramão da lei, da oferta e da procura. Então, essa é a principal diferença quando a gente fala do luxo. Mas pensando no conceito de marketing, realmente, a venda do sonho, eu brinco que quem estuda luxo tem o benchmark da venda do sonho, porque é uma condição necessária, imperativa. Se você não consegue vender o sonho, você não é uma marca de luxo. Então, quando as pessoas me procuram para estudar sobre luxo, né, querem saber mais informações sobre os cursos que a gente dá, mas eu não trabalho numa marca de luxo. Mas se você quer se diferenciar na marca que você trabalha e você quer realmente estudar assim, pessoas que acertam demais e tentar adaptar, eu sempre dou a dica: estuda o luxo, porque você vai ter bons insights. Então, respondendo a pergunta do luxo, e aí realmente, pegando o gancho do sabonete, né? Esse sabonete, assim, eu lembro na época que ele era 600% mais caro que um sabonete que essa classe consumia. Então, era um super artigo de luxo para eles. Mas a gente, se eu fosse precificar agora, eu estou falando de algo na casa de R$10. Então, para uma classe média alta, uma classe alta, R$10 um sabonete. As pessoas compram hoje sabonetes de R$300, R$400. Mas para uma classe, né, do público de baixa renda, R$10 pesa no orçamento para você comprar um sabonete. Então, era desses que compram de R$300 que eu estava pensando antes. Tá? É assim que as pessoas costumam pensar no luxo, mas são eles que a gente estuda na nossa larga maioria, até para pegar insights e ver como que a gente aplica isso em outros públicos.